Oi, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Eu sou o Mailson Silva e você está no Anatomizando, o seu canal de anatomia. E na aula de hoje nós vamos iniciar um quadro muito interessante, que é o Você Precisa Saber, que são coisas que nós vamos ver que você precisa saber para entender melhor o estudo da anatomia. E a primeira aula desse quadro é essa, e ela é intitulada Você Precisa Saber Terminologia Anatômica. Isso mesmo, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a terminologia anatômica. Eu vou contar uma historinha para vocês. Há muito tempo, a anatomia já existe. Só que ela não surgiu já como uma linguagem padrão. Ou seja, uma linguagem que possibilitasse todos os anatomistas do mundo compreenderem a mesma coisa. Por exemplo, lá na China, uma estrutura recebia um determinado nome e aqui no Brasil receberia outro nome completamente diferente. Ou seja, se o anatomista do Brasil fosse para a China estudar anatomia, ele não ia entender nada. Isso dificultava muito as coisas, principalmente para o pessoal da saúde. Já pensou, um médico cirurgião veio lá da China para o Brasil fazer uma operação de alguém. Aí o médico daqui do Brasil vai passar o paciente para ele. Imagine a cena. Olha, esse paciente que está precisando de um transplante desse órgão aqui, ó. Aí o médico lá da China. Tá bom, nós vamos fazer esse transplante aí. Vamos ver como que vai ficar. Aí já pensou? Se era para fazer um transplante de coração, o cara faz uma mudança de sexo por causa de confusões na terminologia anatômica. E para isso não acontecer, precisou ser criado uma terminologia anatômica padrão, chamada de nomenclatura anatômica ou simplesmente terminologia anatômica, que é um padrão que é seguido pelo mundo todo. Ou seja, se um anatomista descobrir uma estrutura, ele vai lá, coloca o nome dela em latim. E do latim, essa estrutura é traduzida para todos os demais países do mundo, ou seja, ela vai ter o mesmo nome. O que facilita muito o estudo globalizado da anatomia. E os termos anatômicos, eles obedecem um padrão. E esse padrão é determinado pela nova terminologia anatômica. E essa nova terminologia anatômica é chamada em inglês de International Anatomic Terminology. Inglês ótimo, hein? E no Brasil, nós temos uma comissão específica para traduzir os termos do latim para o português do Brasil. E essa comissão é a Comissão de Terminologia Anatômica. E ela pertence à Sociedade Brasileira de Anatomia. A primeira tentativa de se fazer essa nomenclatura padrão anatômica internacional que servisse para todos os países do mundo foi em 1895, quando ocorreu o primeiro Congresso Internacional de Anatomia. Isso resolveu o problema? É claro que não. Precisou haver outros congressos internacionais que fizessem uma revisão contínua dessas nomenclaturas até que se chegasse a um padrão. E esses congressos internacionais ainda são repetidos de uma vez a cada 5 anos para se revisar os termos e se analisar se eles estão corretamente dispostos, se eles estão corretamente elaborados e se eles não precisam ter uma revisão, uma troca por alguma coisa mais atualizada. Porque, como você já deve ter em mente, a nomenclatura anatômica não é uma coisa estática, não é uma coisa parada, ela é uma coisa dinâmica, podendo ocorrer descoberta de novas estruturas que precisam entrar na norma padrão anatômica. Para isso, é necessário que haja essas reuniões internacionais continuamente. E é fácil mudar o nome de uma estrutura? É fácil atualizar o nome de uma estrutura? É claro que não. Para isso, aquele nome que já é da estrutura, o atual, vai ser preciso ser comprovado que aquele nome não é exato, não está descrevendo corretamente aquela estrutura e ainda vai ser preciso que se haja uma aprovação num congresso. Para aí sim o termo ser atualizado. Vamos falar de epônimos. Você lembra que antigamente ainda não se tinha uma norma padrão para se seguir na anatomia, na nomenclatura anatômica? Então, antigamente, os nomes das estruturas recebiam o nome do seu descobridor, como por exemplo a trompa de Falópio, que é a tuba uterina, ou a trompa de Eustáquio, que atualmente é chamado de tuba auditiva. E esses são alguns exemplos de epônimos. E o que são epônimos? São nomes dos descobridores que colocavam na estrutura em homenagem a eles mesmos. Isso foi banido da anatomia com a nova terminologia anatômica padrão.
Mas esses termos ainda são muito utilizados em clínicas. Só que no estudo da anatomia, como a anatomia ela é de estudo descritivo, esses epônimos eles não são tão eficientes, porque eles não descrevem a estrutura. Você pode observar que a nova terminologia padrão anatômica é totalmente mais fácil, porque ela segue uma determinada ordem. Como por exemplo, uma estrutura não vai receber um nome aleatório, ela vai receber um nome de acordo com a sua forma, com a sua posição ou com seu trajeto, com suas conexões ou interconexões, com sua relação com o esqueleto ou com a sua função. Como funciona isso? O primeiro exemplo, o exemplo de uma estrutura que recebeu o nome de acordo com a sua forma. O músculo trapézio, que tem uma forma trapezoide, uma forma de um trapézio. Que se você não sabe é esse músculo aqui, ou aqui, um desses dois lados aqui. De acordo com a posição, o nervo mediano, que é o nervo que repassa por essa região mediana, aqui do antebraço. Vou mostrar também um exemplo aqui na imagem. De acordo com o trajeto, nós temos a artéria circunflexa. De acordo com o trajeto, nós temos a artéria circunflexa da escápula. E de acordo com as conexões ou interconexões, nós temos o ligamento sacroiliaco. Com a relação com o esqueleto, nós temos a artéria radial, que está passando próximo ao osso rádio, por isso ela recebe o nome de artéria radial, assim como demais outras artérias. De acordo com a função, o músculo levantador da escápula. A função dele é levar a escápula, por isso ele recebe esse nome. Então eu espero que você tenha entendido essa parte e vamos pular para a próxima. Mas antes de nós pularmos para a próxima parte, vamos ver se você entendeu o objetivo da terminologia anatômica. Qual é? Vou dar um tempo para você responder. Nada? O objetivo é unificar e facilitar a linguagem anatômica, facilitar o estudo da anatomia. E ainda, para facilitar o entendimento da linguagem anatômica, nós temos os planos, que são sugeridos pela terminologia anatômica. Imagine o corpo dentro de uma caixa. Aí nós vamos ter os planos de delimitação. O que está em cima é chamado de superior ou cranial. O que está embaixo é chamado de inferior ou caudal. Ou ainda você pode encontrar podálico. O que fica aqui do lado é chamado de lateral. Lateral direito, lateral esquerdo. E o que fica na frente é chamado de anterior ou ventral. E o que fica lá atrás é chamado de posterior ou dorsal. Nós temos ainda alguns termos que indicam posição. Vamos ver quais são eles. Lateral. Só que aqui na posição, lateral é o que está mais afastado da linha mediana. Só que é a linha mediana? Linha mediana é uma linha que atravessa o seu corpo. Claro que ela é imaginária, né? Você nunca viu uma linha atravessando o meio do seu corpo. A linha mediana é uma linha que atravessa bem o centro do seu corpo, bem o centro mesmo, e ela serve para isso, para dar uma direção do centro do seu corpo. E o que está em cima dela eu chamo de mediano, o que está mais próximo dela eu chamo de medial, e o que está mais distante eu chamo de lateral. Um exemplo, eu tenho dois ossos aqui no meu antebraço. Um é a una, que está mais perto da linha mediana, e o outro é o rádio, que está mais distante da linha mediana. Então o rádio vai ser lateral e a una vai ser medial. O meu nariz seria uma estrutura, isso mesmo, mediana. E uma estrutura média ou intermédia. Intermédia é o que fica entre o lateral e o medial. Por exemplo, eu tenho o rádio e a una. Se eu tivesse uma estrutura entre eles, essa estrutura seria uma estrutura intermédia. E eu tenho uma estrutura superior e uma estrutura inferior. Se eu tiver uma estrutura entre elas, essa estrutura vai ser uma estrutura média. Proximal e distal. Proximal e distal é em relação à inserção no tronco. Por exemplo, eu só vou tratar de proximal e distal nos membros. A mão, ela é proximal ou ela é distal? Em relação ao braço? Ela é distal. Por quê? Porque ela está mais distante da inserção no tronco do que o braço. Já o braço é proximal ou distal em relação à mão? Ele é proximal, porque ele está mais próximo da inserção no tronco do que a mão, tá? Superficial ou profundo. Superficial é aquilo que está mais próximo da superfície, mais próximo da pele. E profundo é o que está mais próximo do osso. Nós temos ainda o conceito de interno e externo. Isso você já pode ter certeza que é só se eu estiver tratando de uma estrutura que tem uma cavidade. Como por exemplo
o quê? O crânio. O crânio, ele tem uma cavidade que abriga o encéfalo. O que está dentro dessa cavidade, da cavidade craniana, eu chamo de interno, é uma estrutura interna. E o que está fora é uma estrutura externa. E é isso, eu espero que você tenha entendido, eu espero que essa aula tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe, deixa o seu like de novo e... não, dá like 2 vezes não, senão ele curte o vídeo e depois descurte. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Se eu esqueci alguma coisa sobre terminologia anatômica que você sabe, comente aí também pra gente compartilhar aí o conhecimento. Inscreva-se no canal para você continuar nos acompanhando. E é isso aí, muito obrigado pela atenção e até a próxima. E ainda, se achar que não sei muito de você, eu posso até falar seu RG. Com quantos elogios você vai ficar vermelha?